Bom, quero dar as boas-vindas a todos os nossos visitantes, né, para mais um Instituto Jungiano de Brasília Convida. Esse é um evento que a gente tem feito assim com muito carinho, porque é uma forma da gente receber, né, as pessoas na nossa casa e a gente trazer essa liberdade dos nossos analistas falarem dos seus trabalhos, falarem um pouco dos seus percursos, que eu acho que a melhor forma da gente se apresentar para a comunidade é a partir dos nossos membros. Então, hoje, Luanda Fernandes, que é a nossa diretora de comunicação, tem a tarefa, e uma bela tarefa, de entrevistar Alda Ribeiro, que é analista junguiana do Instituto Jungiano de Brasília, e falar do seu percurso e da sua monografia, que se preparem, que toca a alma. Quem estiver aí com o coração precisando de aquecimento, vai ser um bom momento para receber isso. Então é isso, boa noite, está com vocês. Boa noite a todos e a todas. Olha, eu gostei muito da monografia da Alda. O título, por si só, parece que, como a Jussane falou, já toca a alma, né? Os caminhos da alma em busca de expressão e liberdade. E o jeito da Alda falar, escrever, vai te levando a se aprofundar sem você notar, porque é um jeito muito gostoso, a leitura dela. Você vai lendo e você vai sendo mexido ali, vai sendo cativado, zelado, sendo chamado ali de uma maneira muito gostosa, assim, parecendo mesmo uma conversa com a alma, né? O jeito dela é simples, mas não deixa de ser profundo na escrita, sabe? Eu gosto muito desse tipo de escrita que vai falando com a alma, assim, de uma maneira simples, mas tocante. E foi muito interessante porque ela foi falando de conteúdos junguianos muito profundos, como a sombra, a totalidade, a individuação, a simbologia, né, que não fala tanto, o diálogo ego-self e da persona, de uma maneira também que você vai refletindo sobre os conteúdos. E trouxe muitas simbologias, assim, que parece que vai passeando por tudo que o Jung foi falando com a gente, vai explicando para a gente, né? Mas de uma maneira que você vai sendo convidado a querer ler mais. Porque ela foi da simbologia, desde a simbologia dos mitos gregos, né? Foi passando pelos contos de fadas, puxou para a simbologia mais contemporânea dos filmes, e ainda foi na simbologia de espiritualidade do cristianismo. Mas ela falou a respeito da psique nessa simbologia toda. Então, eu fiquei muito empolgada com todo esse conteúdo que a Alda trouxe, e acho que vocês também vão gostar muito, com certeza vocês vão gostar muito. Né, Alda? Obrigada, Luanda. Obrigada pelas suas palavras generosas. Então, Você quer perguntar alguma coisa? eu queria saber como foi para você fazer essa monografia, né? E o que fez você querer falar exatamente sobre esse conteúdo e dessa forma que você trouxe, né? Então, o que acontece? Eu conheço Jung já tem um tempo, né? Acho que mais precisamente desde 2002. Eu comecei a estudar um pouco, daí fiz uma especialização com um professor nosso, entre nós, que é o Moacir. Tenho muita gratidão pelo processo que eu vivi com ele, porque ele me abriu portas para poder começar a entender o que era o pensamento analítico, né? E aí depois, uns anos depois, surgiu... Oi? Moacir era incrível. Então, aí depois surgiu um curso de especialização. E aí eu me senti convidada a estar neste curso, e aí eu falei, não, eu quero fazer a formação. Quero muito, mas eu já queria fazer formação desde 2004, quando eu terminei. Eu ficava atrás lá, né? Olhando o Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul, olhei SPPA, e aí até que um dia teve a oportunidade de vir aqui para Brasília o curso,
Acho que o primeiro foi em 2011, mas aí eu estava com foco em outras coisas. E aí, em 2013, eu tive a chance de fazer a especialização. Quando eu comecei a fazer a especialização, e aí eu comecei, de fato, a me aprofundar na leitura da psicologia analítica, me veio uma pergunta, e aí, eu não tenho vergonha de falar a pergunta que eu fiz, uma pergunta hoje, eu vejo, nossa, que pergunta tola, né? Pergunta Eu imagino. tola, assim, eu perguntei assim, eu lembro que eu perguntei no grupo, gente, alguém sabe me dizer onde é que eu posso ler sobre alma? Eu fiz essa pergunta lá no grupo, daí ninguém respondeu. E aí, ninguém respondeu, né? Tá bom. Aí eu vou atrás disso. Então, ali eu vi que era por onde que eu tinha que ir. E daí eu fui ler outras coisas. Eu fiz especialização, que foi muito legal, foi muito bacana, tive uma experiência bacana com a especialização. Escrevi alguns textos, alguns artigos, mas a formação eu já vi que ali é que eu ia realmente prosseguir num caminho solitário. Porque a especialização você está com os colegas, é diferente. A formação é um caminho que você está com os colegas, mas é um caminho solitário, porque você é que vai se conectar com aquilo que você está a fim de aprofundar. Porque o Jung é aquilo, né? Aquele tanto de conhecimento que ele foi para vários lados, que foi a partir da experiência que ele teve, e foi como ele conseguiu colocar nos livros, conseguir colocar de uma forma supostamente, né, didática, aquilo que ele viveu, que está ali no livro vermelho. E o livro vermelho eu só fui começar a ler de fato depois da formação, né? Eu li outras coisas, daí eu fui, aí lendo o livro vermelho que eu fui entender muita coisa que estava lá nos livros dele, né? Tá bom. Aí tá. Aí quando eu fiquei com essa pergunta, né, da alma, mas tem uma pergunta que vinha antes, que eu já tinha lido em vários livros, que é assim: se você contrariar sua alma, você adoece. Eu falei, o que é isso, né? Eu ficava atrás disso. O que é contrariar a alma? Eu sabia o que era adoecimento, o que era angústia, o que era depressão, o que era uma digamos assim, um desencantamento pela vida, uma falta de propósito, uma falta de norte. É como se a bússola estivesse girando e você não soubesse mais qual que é o norte. Isso é que, para mim, é um desviar-se do caminho da individuação, né? Que é a perda da alma que a gente fala. Bom, aí tá. Eu fui escrever lá o primeiro artigo da formação, que foi... Eu usei dois artigos que eu escrevi durante a formação, eu usei para monografia. Então, ela não está na ordem de escrita, né? Porque primeiro eu escrevo sobre pós-modernidade, eu escrevo sobre sonhos, escrevo sobre dinâmica relacional, escrevo desobediência, sobre Daimon, daí eu faço as considerações finais. Mas durante a formação, lá pelo segundo ano, eu pensei assim, eu quero escrever sobre desobediência e liberdade. Por que que esse tema apareceu? Como? Exatamente, não sei explicar. O que eu posso dizer é que eu estava vivendo situações na minha vida que eu estava me sentindo com a necessidade de me ouvir mais, assim, de prestar atenção naquilo que eu realmente desejava fazer, sem me sentir tolhida. Eu estava me sentindo tolhida, por N razões. E eu não suportava mais viver aquilo. Eu falava, gente, não, eu tenho que escrever alguma coisa sobre isso. Bom, o que aconteceu? Surgiu esse filme, eu estava lendo sobre sonhos, aquele livro do Jung, Seminário de Análise de Sonhos, que quem não leu, eu super recomendo. É um livro que ele faz... Eu não consegui ler o livro todo, falta pouca coisa para terminar, mas isso eu li lá em 2016 ou 2017, esse livro. E aí é um livro que ele escreve sobre o encontro que ele fazia com as pessoas, tipo assim, pessoas de alta capacidade intelectual, pessoas que liam muito, e aí discutia os sonhos dos pacientes com aquelas pessoas. Então, cada um dava o seu parecer, né, sua percepção em relação àquilo. Eu lendo esse livro, apareceu o filme, 7 minutos depois da meia-noite. Eu fiquei impressionada com esse filme, assim, eu achei esse filme super simbólico, para quem não conhece, vale a pena assistir, que conta a história de um menino que ele sabe que a mãe dele vai morrer, e ele tem 12 anos de idade, e ele não tem com quem compartilhar aquilo.
como é que ele expressa a dor dele? Por meio da agressividade. Como ele não tem como nomear o sofrimento dele, ele expressa de uma forma agressiva. Ele é agressivo com a avó, porque ele sabe que é a avó que vai ter que cuidar dele, porque ele vai perder a mãe. Ele é agressivo com os colegas e ele tem momentos de hostilidade na troca, na relação com os colegas. Mas aí o que acontece? Ele começa a ter sonhos é como se fosse um diálogo com a alma dele, né? Aparece uma árvore que sabe sobre ele. E isso é o sonho, né? A E alma aí, o tempo todo quer se expressar. O e tempo você todo a alma coloca, quer se expressar. Oi? você coloca esse filme no segundo capítulo, quando você fala de sonhos, né? Para falar Isso. da... Eu falo, assim, eu não vou falar exatamente numa ordem, porque assim, é a forma que está me vindo agora. Então, assim, eu vou voltar na pós-modernidade, porque eu acho que isso é super importante, eu vou falar da pós-modernidade, mas assim, é a forma que está aparecendo para mim agora. Então, o que aconteceu? O que acontece? A alma sabe sobre nós, a gente é que não sabe sobre ela. Ela nos conhece. Sim, E aí o sonho ilustra isso de uma forma muito interessante, e o que eu fico pensando é que essas pessoas que estão aí no mundo da sétima arte, eles leem muito, eles sabem o que eles estão fazendo. Quando assisti sim, o filme, eu assisti o filme várias vezes, falei, gente, o cara que escreveu o roteiro desse filme, e eu não sei agora, não me lembro se foi o mesmo que dirigiu, sabia o que estava fazendo. Porque o que acontece? A árvore sabia sobre ele, conversava com ele por meio de sonhos, às vezes por meio de imaginação ativa, mas predominantemente por sonhos, e ela sabia do sofrimento dele. Só que ele, como ele não conseguia nomear, ela falava para ele assim: você vai falar a verdade. Mas tem todo um enredo, o filme, para que ele consiga se apropriar dessa verdade. E é isso que faz diferença, porque as pessoas que vão para o set, elas vão com as queixas, mas elas, assim, elas não sabem exatamente nomear o que é aquilo, né? E aí elas começam, por exemplo, a trazer os sonhos, e aí você pergunta lá pelas tantas assim, mas você conhece essa pessoa do sonho? Não. Essa pessoa te conhece? Sim. Isso já aconteceu em várias situações. De sonhos que eu estou junto com a pessoa e as figuras conhecem a pessoa que está ali. A própria, sim. o eu da pessoa, né? O eu onírico lá. E aí começa a se estabelecer uma comunicação. Então, o que eu percebo é que o sonho é uma potente possibilidade de você permitir que a alma se expresse. E eu acho que isso faz muita diferença quando você valida não só o sonho que a pessoa traz, mas também o que ela percebe no sonho. E aí você vai trazer, claro, você vai amplificar com os mitos, né? Se você enxerga algum mito, e depende do seu conhecimento. Se você conhece algum conto de fada, daí você vai trazer, né? Ah, você me lembrou um conto, daí você vai lá, junto com a pessoa, aliada à história dela, aliada ao que ela trouxe, ela dar essa dimensão que a alma merece, né? E aí, como E, você faz a ligação do sonho com a liberdade da alma? então, à medida que a pessoa vai trazendo, eu vou validando aquilo que do sonho que ela traz. Quando ela traz um sonho, eu costumo anotar os sonhos, porque senão eu acabo perdendo, não só perco a sequência do sonho, como eu perco algum detalhe. Então, eu valido todo e qualquer, eu valido o momento que ela conta, como ela está, o enredo, né? Tudo isso faz muita diferença, e faz muita diferença também você valorizar aquilo que a pessoa percebe no sonho, porque isso vai ganhando, ela vai ganhando, digamos assim, um percurso de autoconhecimento. O sonho é uma forma de autoconhecimento, né? Mas por que que também eu pensei em escrever sobre alma? Porque é uma questão central do ser humano, né? Isso é valorizar o potencial criativo. Quando você valoriza a capacidade da alma criar, você valoriza o potencial criativo, que isso é essencial para a gente. Porque se a gente vai lá, se eu for lá comentar o capítulo da pós-modernidade, que lá eu trago assim essa questão de que é muito difícil, a gente vive, é uma conta difícil de fazer, que é assim, eu vou gratificar o que esperam de mim e vou me abandonar e vou ficar só a serviço do mundo externo e viver aquilo que o outro quer, ou eu vou começar a prestar atenção naquilo que eu preciso fazer. Não é que eu vou ser egoísta, eu não estou sendo egoísta, eu tô no mundo
Eu vivo em sociedade, mas eu preciso de não esquecer da minha existência, do meu existir. Se eu fizer isso, eu vou ficar desvitalizado. É, Então, e esse... interessante quando você toca nisso, que você fala da alma ficar esquecida e desalmada, querendo satisfazer muito o externo, né? Isso, Até o tempo exatamente. que é tão Isso. comum no dia de hoje, que é tanta informação que a pessoa vai vendo e não se toca que está esquecendo de escutar a própria alma, né? Você usa muito o termo que eu acho bem legal, que a alma fica desalmada, sem voz, sem escuta. A pessoa acaba ficando desvitalizada, porque assim, a gente precisa sim garantir nosso espaço no mundo externo, óbvio. Óbvio que a gente precisa de reconhecimento, é claro, a gente quer, a gente gosta, mas é o quanto que eu valorizo isso. Então, é um conflito entre ego e alma. Se o ego dá, se a gente dá muito espaço para a persona, se a gente dá garantia apenas para o espaço da persona, porque ela de fato nos protege, a pessoa não nos protege. A gente não vai sair por aí, né, desnudando a nossa alma, a Deus dará do jeito que quiser. Mas a persona, ela precisa existir, mas ela precisa também de ceder um espaço para a alma. Né? Então, isso, mas o processo do autoconhecimento é que vai nos ajudando a dosar isso. E essa conta é uma conta difícil mesmo, não é do dia para a noite, né? Sim. Bom, quando eu estava lá pelo segundo ano de formação, eu gosto muito de filme. Primeiro que os filmes, os pacientes trazem muito. A gente tem muita plataforma de filme, e até antes da pandemia as pessoas sempre assistiram muitos filmes, e eu não sei por quê, e isso acontece muito no consultório, as pessoas trazem muito. Isso que fui assistir um filme lá com um grupo de amigos chamado Por Trás dos Seus Olhos. Isso. Eu fiquei tomada por esse filme, me deu vontade de escrever sobre ele, porque conta a história de uma mulher que era cega, porque fala de dinâmica relacional. Eu trabalhei muito tempo com violência doméstica, e o que os pacientes vão trazer também nos consultórios, gente também é gente, vive as nossas ações, tá lá a história de uma mulher que ela era cega de um olho, e aí ela volta a enxergar, mas a condição que ela ficou cega foi num acidente, ela perde os pais num acidente, perde a visão, e a última imagem que ela tem é dos pais. Tem essa cena, e aí o filme pula para a cena dela já casada com um homem, que ela não percebe que eles têm, nenhum dos dois percebe, né? Que tem uma dinâmica pautada na codependência. Ele faz tudo para ela, e para ela tá tudo ótimo, só que quando ela volta a enxergar com os olhos, isso mexe muito com ele. Muito, porque aí ele quer controlar a vida dela, quer boicotar o tratamento dela, ela descobre, mas ela continua mantendo a relação, mesmo sabendo que ele tenta boicotar o tratamento. Então, assim, a gente percebe que como é que as dinâmicas relacionais estão funcionando. Eu quero ganhar meu espaço no mundo, eu quero autonomia, mas ao mesmo tempo é difícil sair desse lugar de ser cuidado. Aí eu fiz uma ponte, esse filme, com o mito de Eco e Narciso, porque aí a psicologia analítica ela nos possibilita fazer esse tipo de amplificação, né? Sim. E aí eu peguei esse mito de Eco e Narciso, e aí na época o Gelson foi fantástico, assim, ele me ajudou muito a estruturar o pensamento, não só da monografia, mas aí, especificamente, foi ali que eu descobri que ele ia ser o meu orientador, foi por meio a orientação deste texto, porque o do filme 7 minutos depois da meia-noite foi um outro caminho, né, que aconteceu. E eu lembro que a minha irmã na época me ajudou a estruturar a escrita, porque assim, como eu sou intuitiva, então para estruturar o pensamento da escrita é muito difícil. Eu tinha um monte de ideia, mas ela ficava toda bagunçada. E aí minha irmã me ajudou a estruturar. Depois o Gelson me ajudou daí para frente foi o Gelson. E aí ele trouxe a questão do mito. Ele me sugeriu essa questão do mito de Eco e Narciso, porque qual que é o mito para quem não conhece? Narciso todo mundo conhece, né? Ele só se ouve, ele só se escuta, ele só se vê. E Eco
ela foi castigada por Hera, porque ela infringiu uma regra. Ela foi lá e, vou usar uma linguagem popular aqui, ela fez uma fofoca que ela não podia fazer, ela abriu a boca, falou demais, e Hera foi lá, como era boazinha, né, para não dizer outra coisa, foi lá e jogou ela no precipício, jogou nas pedras, emudeceu Eco. Resultado, eles se encontram lá, né? Eles têm um encontro que ela só consegue repetir aquilo que ele fala, e ele só escuta a sua própria fala. Então, essa é por isso que ficou caracterizado esse mito nesse filme, porque eles tinham essa relação do existir, né? Um era o complemento do outro. Sim. Só que uma coisa que a gente precisa de prestar atenção no consultório, quando uma pessoa chega contando a sua história, nossa, mas eu sou vítima, né, da minha situação, eu estou vivendo isso e aquilo. Claro, você vai sim dar continência para aquela fala, mas você vai prestar atenção onde que está o outro lado da mesma moeda. Isso. Quando você percebe o outro lado da mesma moeda, que você vai, de alguma maneira, quando o ego da pessoa estiver estruturado, a pessoa chega para fazer análise. Ela não vai chegar toda feliz. Não, eu estou aqui porque eu estou feliz, estou alegre, a vida está tão boa. Ela não vai chegar assim. Pode até chegar, mas isso muda. Com pouco tempo isso muda. Então, Sim. quando a pessoa estiver com o ego estruturado, aí você vai pontuar para ela qual é o outro lado da mesma moeda. Porque nós somos muitos dentro de nós e não somos ao mesmo tempo. Então, ora, como metáfora que eu vou usar, a gente pode portar-se ou apresentar uma postura que lembra essa dinâmica narcísica, como também pode acontecer em outros momentos numa mesma relação. Isso é questão de eco. Então, o que o filme ilustrou para mim? O que ficou para mim? Ficou de que, enquanto a gente não tem nosso espaço de liberdade criativo, porque o filme é isso, ele vai nessa direção de um filme que ele é um suspense, como se ele quisesse fazer mal a ela, mas, na verdade, ela consegue sair do casamento conquistando seu espaço de liberdade. Ela tem uma relação fortuita e, por coincidência ou não, o marido dela era estéril, né? E Narciso é estéril. Sim. Ele era estéril e aí ela tem uma relação e tem um filho de uma relação fortuita. Ela nem fica com a pessoa nem nada, mas ela tem um filho e ele sabe disso, mas ela não sabe. Então, qual é a questão que está aí também? Como é que eu vou seguir o meu caminho da individuação? Porque eu acho que a conta é essa, assim, como é que eu vou me apropriar do meu percurso? O processo de autoconhecimento é o caminho. E tem mais. O processo de autoconhecimento, mas como é que é isso? Eu preciso de ter uma curiosidade a respeito de mim. Se eu não for uma pessoa curiosa, mas eu preciso de encontrar também, por exemplo, um profissional que também tenha curiosidade a meu respeito. Porque se você encontra um profissional que, não, lá vem essa pessoa, né, de novo e tal, não sei o quê. Eu não sei que história é essa, não. A curiosidade, ela é um combustível de ambos os lados. Então, à medida que essa curiosidade, ela vai, e ela é sempre, que ela precisa ser constante. Essa questão da curiosidade me veio em 2 momentos. Primeiro foi a partir de uma fala de uma profissional. Eu acho que ela já estava dentro de mim, mas assim, acho que aquela fala acendeu alguma coisa dentro de mim. Ela falou assim, ela trabalha com desenho, ela é uma italiana, Vanna Poviani, e aí ela trabalha com desenho. Então, como é que ela trabalha? Ela faz assim, desenha o teu problema. Aí, qual é o teu problema? A pessoa vai conversar lá, eu estou falando em linhas gerais, tá bom? Mas o que ficou para mim de mais forte na fala dela? Você precisa ter curiosidade sobre o que a pessoa vai te falar. Aquilo para mim, assim, e eu estava perto de começar a especialização. Eu estava na dúvida ainda, como é que estava a minha situação profissional, né? Eu tinha parado de atender no tribunal, eu estava vivendo uma situação chata, estava chateada porque tive que parar de atender lá por uma questão do CNJ. Enfim, ela veio com essa fala. E depois, mais perto
de eu defender a minha monografia, eu me lembro agora qual que é o sonho, realmente não lembro, deve estar anotado aí, que essa questão da curiosidade apareceu. Eu falei, pronto, aí, é isso. Então, é isso, assim, a curiosidade, ela é um combustível. Foi o que norteou a minha escrita, porque para eu estudar minha escrita não foi muito fácil. Eu tive um encontro com o Gelson, nossa especialização terminou em dezembro de 2019, dia 1º de janeiro eu estava conversando com ele sobre o que ia escrever. Aí eu, completamente embaralhado, mandei um e-mail para ele, ele falou assim, a gente tem que conversar. O que você quer escrever? E aí a gente conseguiu isso. Eu falei, gente, eu vou conseguir falar tudo que eu quero. Não acredito nisso, já fiquei toda feliz. Bom, e aí eu fui indo, e cheguei no capítulo, no momento do capítulo da desobediência. Porque a gente escreveu a sequência dos capítulos que ficou pós-modernidade, né, o fim dos sonhos, esse por trás dos seus olhos, né, que fala da dinâmica da codependência, e veio da desobediência. Aí eu travei. Foi o capítulo mais difícil para mim, super difícil de escrever. Só que, como eu já sabia que eu queria escrever sobre desobediência, eu fui lendo a respeito, né? Assisti um filme que já vou comentar, comecei a pensar sobre isso. Aí nós estávamos lá na formação, eu fui ler aquele livro que foi passado para a gente ler, Os Símbolos da Transformação da Missa. Eu achei um livro super difícil para mim, porque não faz parte do meu universo de conhecimento naquela área. Mas aí, gente, não. Aí eu fui lendo, no final, vai em frente, vai lendo, fui lendo. Aí, lá pelas tantas, do nada, me chamou a atenção, porque eu lia todas as notas de rodapé. É um livro que tinha muita nota de rodapé. E aí, eu vou ler a nota de rodapé que apareceu para mim. Eu acho que vale a pena. Porque eu tive que ler umas 20 vezes essa nota de rodapé, mas não é porque eu não entendia do ponto de vista... não era uma questão cognitiva, né? Era uma questão de me apropriar daquilo que eu queria escrever, porque qual que é a questão da formação? Para mim, uma das coisas é eu me aproximar daquilo que eu realmente sou. Como é que eu vou atender alguém se eu estou muito longe daquilo? Não adianta fazer uma intervenção linda se eu não estou vivendo aquilo. E eu acho que a gente passa a existência buscando fazer isso, sabe? Assim, eu acho que por isso que eu quis falar da alma em busca de liberdade, porque eu acho que a gente está buscando um jeito próprio de se expressar. E você vai encontrar seu jeito próprio de expressar, eu vou buscar o meu jeito no meu tamanho. Não adianta, eu não estou pensando em grandiosidade, pequenez, não, eu estou pensando só na questão pura e simples de expressão. Isso pode acontecer com uma pessoa que vai, sei lá, vender pipoca, a pessoa que vai vender picolé, a pessoa que faz bolo, não sei, a pessoa que vai atender no consultório, um professor, qualquer pessoa. Se ela estiver alinhada com aquilo que ela realmente confia, e é aquela frase famosa que o Jung fala lá, se ele acredita em Deus, ele fala, eu sei, é disso que ele está falando, ele está falando de uma experiência. E é isso que eu tentei escrever na minha monografia. Então, quando eu fui escrever sobre a desobediência, eu pensei assim, gente, o que é falar sobre isso? Daí, o que eu fiz? Eu pulei o capítulo, não falei sobre ele naquela hora, conversei com o Jasper, ó, não vou falar sobre isso agora, não. Vou falar sobre o Daimon, que para mim foi mais fácil falar sobre o Daimon, daí eu voltei no capítulo da desobediência, que ficou por último, não na sequência, mas que eu escrevi por último. E ele achou que eu escrevi super bem e tal, então a coisa era mais minha do que qualquer outra coisa, mas eu reconheço isso, eu não tenho problema de falar sobre isso, não. Daí, eu estava lá lendo o símbolo da transformação da missa, eis que eu me deparo com uma passagem que é de um alquimista chamado Gerardon. Não sei se é assim que se pronuncia, não, mas acho que é Gerardon, que ele traz lá o Jung traz a citação dele. E ele fala o seguinte:
Depois da primeira desobediência do homem, o Senhor reduziu, como bem vedes, a estrada amplíssima numa vereda estreitíssima e difícil e colocou à sua entrada um anjo querubim armado de uma espada flamejante para impedir o acesso à pátria feliz. Aí, quando eu li isso aqui, eu falei, já sei por onde que eu vou começar a falar de desobediência. Como é que eu vou falar de desobediência se eu não falar sobre isso? Eu não vou poder falar sem falar da primeira desobediência com uma metáfora. E aí eu peguei isso aqui, guardei esse escrito aqui, falar, quando eu for falar sobre desobediência, eu vou falar sobre isso. E, de fato, aquilo foi ganhando um outro corpo dentro de mim, porque eu fui indo pelos caminhos dos contos de fada, pelo caminho da parábola do filho pródigo. Eu falei eu falei um pouco assim de como é que é viver no paraíso, porque é isso. Eu vou falar como metáfora, né? Adão e Eva foram expostos ao paraíso, eles não puderam mais voltar para lá, nunca mais. E eu, numa coisa assim, nossa, mas, poxa, a gente queria tanto voltar para lá, né? Mas voltar para lá não é bom, porque aquele lugar é um lugar sem consciência. Ficar nesse lugar de inconsciência, ele tem o seu bônus, mas acaba ficando caro você ficar no lugar de inconsciência. E eu acho que é nessa hora que as pessoas vão buscar ajuda. Quando elas sabem que elas já saíram desse lugar de indiferenciação, porque o estado paradisíaco é aquele estado de comunhão com os deuses, e isso o Edinger traz muito bem. Esse estado paradisíaco, em demasia, ele faz mal. Então, assim, por que que, às vezes, muitos filhos têm dificuldade de sair de casa? Porque é o lugar do aconchego. Mas chega uma hora que dá aquele mal-estar e a pessoa sai. Ela sai fisicamente, mas tem todo um processo para ela sair. Também é outro momento que a pessoa vai buscar ajuda. Isso tudo, eu estou falando de uma forma supostamente didática, mas se a gente for ver, é mais ou menos isso que acontece no setting, né? As pessoas vão lá num sofrimento, tentando se buscar, né? Ver assim, o que é que eu estou vivendo? Assim, eu quero voltar para onde eu estava, eu quero voltar para o lugar do aconchego, mas não dá mais, isso não me serve mais. E aí, este é o processo, também faz parte do processo de individuação, né? E você também trouxe o mito do Prometeu também para falar, né? Isso, porque Prometeu, ele vai lá e rouba o fogo, né? Uma centelha de fogo para poder trazer para a Terra um pouco de luz para os homens, né? Ele também é castigado, porque ele desobedece Zeus. Ele descumpre uma promessa. Para mim, a desobediência, mas essa é uma reflexão que fiz recentemente, bem recente, ela está, não sei, de alguma maneira vinculada à integridade. Porque se eu tiver num espaço de integridade, essa desobediência ela não vai ser uma transgressão, ela não vai ter o propósito de ferir o outro. É uma obediência à alma e uma desobediência àquilo que os outros esperam de mim, ou de nós, né? Estou falando aqui, me usando como exemplo, mas é isso. A gente precisa, sim. E é legal que você, quando você fala disso, também você faz a ligação com o conto de fada do Barba Azul e do Chapeuzinho Vermelho, né? Que, assim, tem tudo a ver, Isso, né? exato. Isso, porque Von Franz vai dizer isso, né? Que a gente precisa de escutar muitas vezes histórias como essas, como todo conto de fada tem desobediência. E eu lembro que quando eu lia, eu ficava muito incomodada. Não, mas não faça isso, não vá por ali e tal. Mas isso é necessário. Isso é necessário para o ganho de consciência. Se no conto do Aba Azul, para quem não conhece, né? Eu vou falar rapidinho aqui. A mulher casa com um cara, num primeiro momento, lá atrás, nossa, esse cara é estranho, mas ela se casa com ele. Eram 3 irmãs, uma se casa com ele, e aí ele é todo cheio de regra. De repente ele fala assim: vou viajar, você não vai, você pode entrar em tudo que é lugar aqui, menos aí. E você não vai entrar. O que ela faz? Ela entra onde ela não pode entrar. O que ela vê? Que ele é um predador. E ele descobre. E para ela sair dessa, ela consegue sair.
Mas é isso, ninguém diz que o ganho de consciência não tem um preço, ela correu riscos. E é isso que a gente precisa de estar disposto a viver quando a gente desobedece, a pagar o preço de sustentar aquilo que a gente confia. Fale. Manter fiel à desobediência, mas com um Manter fiel, propósito. mas quando eu falo desobediência, assim, não é uma transgressão inócua e só para, eu vou furar o sinal de trânsito. Estou falando de uma desobediência que tem um propósito. Isso. Porque, às vezes, seguir o nosso propósito, sim, é desobedecer aqueles que estão próximos a nós, né? Desobedecer ou decepcionar, talvez, ou distanciar daqueles que... Mas, assim, mas isso depois pode ser retomado a partir do momento em que você sustenta esse lugar que você deseja ocupar. Daí... Vai ajudar nisso também, a manter essa desobediência, esse propósito, né? O Oi? autoconhecimento. O autoconhecimento. Porque, assim, tudo isso caminha junto, né? A desobediência, ela caminha junto. Se eu não sei nada sobre mim, eu vou sair por aí fazendo coisas que não fazem sentido para mim. A desobediência, ela precisa de ter um sentido. E aí eu usei também o mito, aquele conto, né? Trazendo uma história bíblica, né? Mas eu vou trazer também como uma metáfora, que é a parábola do filho pródigo, que tem 2 filhos, um vai, desobedece, gasta todo o dinheiro, se afasta da sua alma. E aí, na hora que ele sente a dor, é que ele volta. Né? Ele volta, mas ele volta com consciência, sim. É uma consciência de verdade, assim. Ele realmente consegue perceber aquilo que ele fez. Perceber que ele se distanciou da alma, que ele se desviou, né? Agora falando uma linguagem analítica do caminho de individuação. Sim. E por isso e a Von Franz fala isso, né? A Von Franz fala o seguinte, que a gente precisa de ouvir muitas vezes, muitas histórias, até que a gente consiga entender o que de fato essas histórias apresentam para nós. A gente precisa, a criança ela não gosta de conto de fada, a gente também gosta. A gente precisa disso que nutre a alma, a gente precisa da literatura, a gente precisa da arte de um modo geral, de quadro, de artes plásticas, precisa de fazer arte. Eu sempre gosto de citar esse exemplo, porque, olha só, minha mãe gosta de fazer crochê, mas ela faz sem nenhum tipo. Vocês estão me ouvindo bem? Então, oi? Estão me ouvindo bem? Porque deu instabilidade aqui. Ela gosta de fazer crochê, né? E aí ela cria as peças dela. Ela gosta de fazer crochê. Tem uma peça que está aqui atrás de mim, se vocês estão vendo, tem um quadro. Esse quadro aqui era tipo uma toalha que ela fez que eu quis colocar um quadro. E ela gosta de fazer. Eu acho que isso é um movimento de saúde para ela. Ela sabe que é, mas eu não sei se ela sabe o tanto que é, porque ela só faz mandala. Todas as toalhas têm esse formato de mandala, todas. Então, eu acho que é por aí, assim, quando você vai descobrindo qual é a sua forma de criar, você se distancia do adoecimento. E eu acho que isso começa a responder minha pergunta inicial, que eu fiz há uns 20 anos. Lá atrás, o que é contrariar a alma, né? E aí, trazendo esse exemplo dela, é o que é obedecer à alma, né? Que isso é um contraponto, na verdade. E aí, trazendo voltando ao mito, ao conto a história do filho pródigo, ele volta para casa, mas tem aquele que não saiu. O que não saiu fica com raiva, né? Achando que o outro irmão não merecia aquilo, mas ele não ganhou consciência. Um ganha consciência, outro não. Outro. A fidelidade, nesse caso, não tem nenhum valor, né? O filho quis ser fiel, mas aí não ganhou consciência, ficou lá misturado com a história do pai dele. Essa é uma análise, é um aspecto da análise dessa história, que isso pode ser lido e comentado de várias formas. Estou trazendo uma forma só, né, de se falar sobre isso. E é interessante que você fala que a desobediência é vital para a saúde, para o autoconhecimento e para a libertação da alma, né? Então, assim,
E quando eu acho que Isso, saúde não é só saúde física, é saúde também mental e da própria alma, né? Que você fala dessa exato, né, da isso, alma, que aí você puxa até lá no Daimon, quando você fala do Daimon, você fala da angústia da alma. isso, exato. E só para finalizar eu tenho mais um tempo ainda, né, para comentar da desobediência, novamente, a sétima arte aí, né? Eu vi um filme com esse nome mesmo, Desobediência. Super interessante o filme, ele traz vários aspectos. Eu vou fazer aqui um recorte de um aspecto do filme. Mais para frente, mais ou menos daqui um mês, eu vou aprofundar nessa discussão. Depois eu divulgo onde é que vai ser, como é que vai ser. De um judeu que ele é prometido a se tornar rabino, a se tornar um líder religioso. Desde os 13 anos de idade, não, esse cara vai ser o cara, e aí a comunidade lá de onde ele morava, o filme se passa em Londres. Então, tinha uma comunidade de judeu lá e todo mundo olhando para ele assim, esse cara vai ser o rabino que vai ocupar o lugar de um líder lá que tinha morrido. O filme tem outros aspectos. Eu não vou dar spoiler, porque eu acho que vocês podem depois assistir. O filme ele está na Netflix agora. Mas qual é o lance do filme? Ele fica nesse conflito entre atender aquilo que o que sempre foi esperado dele e se ouvir, assim, saber o que ele queria. E aí eu acho que durante a narrativa do filme, né, ele se dá conta daquilo que ele realmente quer. Então, de novo, o filme me pegou, né, porque isso diz um pouco da minha história, porque o meu percurso para chegar na psicologia analítica, ela não foi assim, eu nasci sabendo que eu ia ser psicóloga, que eu ia ser analista junguiana. Eu primeiro vivi o que eu não gostava, que eu achava horrível, assim, fui fazer um curso de técnico em processamento de dados lá no meu segundo grau, na época era segundo grau, achei aquilo muito ruim, assim, muito longe daquilo que eu queria fazer, mas aquilo poderia me oferecer oportunidade de emprego, mas assim, não me ofereceu porque eu não conseguia alcançar aquilo, não entrou, aquilo não fez sentido para mim. E aí eu fiquei muito tempo me debatendo com o que eu ia querer trabalhar, até que quando foi o primeiro dia de aula de psicologia, eu falei, isso acabou, não tem mais sofrimento, é isso que eu quero. Daí eu não parei mais. Então, o filme Desobediência, ele trata dessa questão, né, de como é que você vai se ouvir. Sim. E assim ele se sente livre, né? Ele realmente, você vê no filme, aí eu estou indo na poesia do filme, eu estou no personagem, não estou indo para a realidade, eu estou indo para a poesia, mas que isso pode, a vida imita arte, né? Então, assim, que a gente pode, sim, viver essas experiências de conexão, assim, com a nossa alma mesmo, por meio da relação com os outros também, não é só sonho, não é só isso, não é só fazendo arte, mas também por meio das relações, porque acontecem as projeções, e isso é também, as relações também fazem parte de um processo de autoconhecimento. Não adianta eu ir lá para, né, o monte e ficar lá pensando, posso ir, fico um tempo, mas depois eu volto e preciso de me relacionar com o mundo. Aí tá bom. Quando eu estava pensando em escrever sobre desobediência e liberdade, de vez em quando, eu ligava para o Leon. O Leon Bonaventure é uma pessoa que ajudou muito na tradução dos livros aqui, e eu conheci o Leon quando ele veio dar aula para a gente, uma aula inaugural. Mas, assim, eu conheço o Leon, mas, assim, conheço de oi, boa tarde, boa noite, assim, de vez em quando eu ligava para ele. Como a Yeti morreu, que é a esposa dele, passou um bom tempo, eu liguei umas 2 vezes depois disso, porque nós sentimos muito, né, a partida dela, que era a esposa dele e tal. Liguei para ele, falou assim, sobre o que, já terminou a formação? Eu falei, não. Sobre o que você quer escrever? Aí eu falei, sobre liberdade e desobediência. Aí, olha, eu acho que foram 5 minutos de conversa, eu sempre conto essa história. Ele falou assim para mim, ele tem um sotaque muito carregado, ele é belga, então é muito difícil de entender o que ele fala. Ele falou assim, a nossa única liberdade é assumir nosso destino. Eu falei, hã? Aí eu falei, como é que é? Aí
Falei, não, peraí, repete aí. Eu anotei o que ele escreveu, eu anotei a data, guardei aquela frase. E aquela frase ficou muito tempo ali em mim. Assim, o que ele quer dizer com isso? Como é que eu falei, não aceito essa frase. Isso não é isso, eu não quero, não é assim. Mas aí eu comecei a ler e descobri por quê, da onde que ele tirou isso. Eu estava fazendo uma supervisão com a Fabiana Binda na época, e eu estava levando um caso X, e aí ela falou assim, esse caso, essa situação tem a ver com Daimon. Na hora, assim, fui tomada de emoção. Ela falou assim, aconteceu alguma coisa aí, que aconteceu? Aí eu falei, não sei. Aí registrei essa experiência de ter ficado tomado com alguma fala dela, que agora exatamente não vou me lembrar. Guardei essa experiência e fui atrás. Vou escrever sobre Daimon. O que é isso, né? O Daimon é uma vocação. O Daimon é assim, para que estou aqui? Qual é o propósito? Estou falando em linhas gerais, porque falar sobre Daimon é muita coisa. Quem quiser se aprofundar disso, o código do ser, o Jung fala disso sim, ele não usa essa expressão, mas o Jung fala isso o tempo todo. E o livro vermelho é isso também, ele não dá nome, mas é isso. O livro vermelho é você se abrir para a experiência que se apresenta para você, né? É isso, é você estar aberto para a experiência. Então, e aí eu fui ver que o Daimon tem a ver com a vocação. O Daimon tem a ver, e o James Hillman, lá no Código do Ser, ele vai dizer isso, que cada um recebe antes de nascer. E aí a gente esquece disso, e a gente vai passar a existência fazendo conexão com isso. Se você se distancia do Daimon, você se distancia da sua alma, você se distancia do seu propósito. Então, o autoconhecimento é o que vai, na verdade, é isso que as pessoas vão buscar em profundidade, é isso que as pessoas vão buscar na análise. É o propósito da existência. Elas vão trazer. Eu estou vivendo essa dor, e de fato elas estão vivendo aquela dor específica, ou de uma perda afetiva, ou de um não saber o que fazer, ou um sofrimento de um sofrimento orgânico, né? A pessoa está doente, adoeceu, alguém da família adoeceu, perdeu alguém. Tudo isso vai ser considerado. Mas, se ela se propõe a fazer uma análise mesmo, ela vai se deparar com essa questão. E aí a gente que vai ter que ter preparo, assim, saber como é que nós estamos lidando com essa questão nossa, né? Porque o tempo todo não é só o outro, né? A gente se implica também. A gente se implica também nas relações, né? Em tudo isso. E aí, quando você sim, fala de Diamond, né, você traz algumas expressões que eu acho que ajuda muito a gente conseguir entender o que é o Diamond, porque você, em algum momento, você fala que Diamond tem a ver com missão, Diamond tem a ver com chamado, o Diamond tem a isso, ver com o mito pessoal, que eu achei muito legal, né, pensar no mito pessoal, aí você traz a questão da imagem, que chama a alma, né, e ao mesmo tempo, lá no finalzinho, você fala do Daimon numa relação com o destino, e não com o destino, como você fala, sim, fixado, né? sim. Que Espera aí só um pouquinho aprisiona. que caiu aqui. Isso. E volta essa questão, né, que a nossa única liberdade é assumir nosso destino. Quando a gente assume, quando a gente se curva, porque assim, é um curvar-se para a alma, né? A gente quer o tempo todo dominar, né? O ego, ele precisa sim de seu espaço, óbvio, a gente não vai ficar, né, pura alma e aí não vai ter persona, não, a gente precisa, mas o quanto que nós vamos dosar isso, né? O quanto que isso vai estar presente ou ausente. Tem uma frase, tem um pensamento que Von Franz coloca que eu acho que é muito interessante, que é válido para qualquer pessoa. Ela fala assim: o sacerdote curador da última fase da antiguidade é uma variante arquetípica do tipo de curandeiro ou xamã encontrado no mundo inteiro. Para ele, a vocação continua a encerrar o significado original da palavra, um chamado dos deuses ou dos espíritos para que ele se torne curador. Qualquer pessoa pode ocupar este lugar.
qualquer pessoa, se ela tiver alinhada com aquilo que, com esse propósito existencial, uma pessoa que é ligada à literatura, eu me lembrei hoje, enquanto eu me preparava, né, para o encontro de hoje, eu tenho uma colega de trabalho das antigas, essa colega. Eu não tenho falado com ela, eu tenho acompanhado pelas redes sociais. Eu não sei se ela está viajando, sei que ela está fazendo um percurso, que ela queria fazer o percurso de Cora Coralina. E aí ela posta as fotos, né, de Cora Coralina, e aí ela escreve poesias, e aí eu tenho várias amigas, né, pessoas conhecidas que estão escrevendo textos, e aí às vezes eu conto uma situação minha, ela vai lá e escreve um texto dando um sentido para aquilo que eu contei para ela. Então, assim, eu acho que isso é muito curativo. A pessoa se conectar com aquilo que você está falando, né? Às vezes você lê um texto e as redes sociais elas podem ser usadas para essa finalidade também, de você usar em seu favor, assim, não, como é que isso pode contribuir para a minha vida? Não só os filmes, né, mas a literatura, né? Então, essa expressão que Von Franz traz, para muito sobre isso, assim, de que todos nós podemos. Uma pessoa que faz um pão com afeto, ela pode ser uma pessoa, nossa, que esse pão que você fez foi tão bom, tão gostoso. Então, assim, eu estou falando disso, eu não estou falando de que é um caminho pela via da intelectualidade, tão somente. Passa por isso, para as jornalistas de ler, e assim, e o percurso que eu preciso de ler é muito mais do que eu já li, muito, não vou nem pensar nisso, se eu falar sobre isso, eu vou, né, virar aqui, mas assim, passa pela leitura, mas se a gente se mantiver na parte intelectual, a gente se perde. Para mim, o afeto é o que tem que estar presente. Isso é dar espaço para a alma, para mim, né? É a forma que eu fui encontrando, né, de tentar expressar aquilo que estava dentro de mim. Porque eu lembro de falar que às vezes, por exemplo, eu li o livro do James Hillman, né, Psicologia Alquímica, eu achei um livro lindíssimo, mas eu não consegui, eu tive algumas percepções, por exemplo, de que a alquimia, por exemplo, tinha a ver com a homeopatia, porque a homeopatia é um remédio para a pessoa, e aí eu vi o quanto que a alquimia ela é importante, porque somos alquimistas, né, quando estamos diante do outro, né, não tem uma fala pronta, não tem como, não existe. Você pode lembrar, assim, de uma fala, de uma frase, de um filme, de um texto, mas é para aquele momento, naquela hora, para aquela pessoa, né? Para mim, isso é dar espaço para a alma, né? E a pergunta que fica é: a gente tem consciência do nosso chamado, da nossa vocação? Eu fiz essa pergunta. A gente tem consciência do nosso chamado? Essa é uma pergunta que eu tenho. Fica aí essa pergunta. Eu fiz várias, né? Quem depois, um dia, se quiser ler monografia científica, faço um monte de pergunta, e a pergunta que me faço até hoje, como é que eu vou me aproximar daquilo que eu, né, que eu coloquei na monografia, né? E eu lembro, não sei se eu cheguei, eu falei tanto que eu não lembro se eu falei isso hoje aqui, que eu tinha medo de escrever e não estar perto, de estar muito longe, assim, nossa, que medo que eu tenho de escrever e estar longe daquilo que eu estou escrevendo, sabe? Então, eu tive essa preocupação, por isso que a desobediência, eu acho, foi o capítulo mais difícil de escrever, porque eu estava vivendo um monte de coisa na época que eu... Nada grave, assim, nada estratosférico, mas, assim, eu estava vendo coisas que eu não estava conseguindo me alinhar com aquilo que eu estava querendo escrever. Não sei se é porque eu estava assim com aquele pensando, eu quero voltar para o paraíso, né? Era tão bom, né? Mas aí não tem como voltar. É isso. Você fala no Daime, você também fala da relação com a alma, quando se distancia da alma, né? E se distancia desse chamado pessoal, esse mito pessoal, a tendência é a pessoa ficar angustiada, né? E também desenvolver doenças, porque ela se distancia. Será que você pode falar um pouco disso e talvez até já aproveitar para falar do que você falou de pessoas extraordinárias, que é o contrário, aquela pessoa que é muito fiel
a missão que ela descobriu que ela tem, né? Ela sempre foi muito mais fiel ao chamado interno dela do que as demandas externas, pais, Posso falar disso? Sim, posso. Sim, sim, a pessoa que quando ela não consegue se ouvir, realmente a alma vai dar um sinal de que ela não está sendo ouvida, que ela não está sendo, que não estão, ou que não se está prestando atenção nela. Ela vai dar um sinal, um adoecimento, uma depressão, uma angústia, seja qual for, ou uma doença de pele, sei lá, vai acontecer. No consultório isso vai aparecer. E essa questão da pessoa extraordinária foi interessante você perguntar, porque quando eu fui escrever sobre isso, né, dessa pessoa, eu queria pensar num exemplo, né, com um exemplo, foi a Anisa Silveira, porque ela não sabia, na verdade, eu acho, isso é uma fantasia, de que ela ia se tornar o que ela foi. As coisas foram acontecendo de uma forma orgânica. É isso. Podemos abrir, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Alda, você quer que eu coloque o vídeo que você selecionou? É verdade, não, bem Finalizar? lembrado. Eu estava tão concentrada assim. Na verdade, é o seguinte, esse vídeo que põe o vídeo, que depois eu falo, melhor. Fica com a imagem, depois eu falo. Só um pedacinho, 1 minuto, tá? Esse vídeo é longo, ele tem 6 minutos. Então, depois aí, se quiserem, eu compartilho quem é o menino. Mas esse menino toca piano desde os 4 anos, né? Já descobriu aí qual é a sua... É feliz que só com isso que ele se propôs a fazer já, né? Quando eu estava escrevendo a monografia, eu fiquei muito tocada. Eu vi umas 200 vezes esse vídeo, 200, para poder ir me conectando com aquilo que eu queria escrever. É isso, gente. Obrigado, Quem Alda. quiser falar. Obrigado pela apresentação, por compartilhar coisas tão pessoais e tão interessantes, né, do percurso do seu texto, da sua escrita. Obrigado a Luanda também pela condução, pela leitura, né, por estar apontando algumas questões. E a partir de agora eu vou parar a gravação e o espaço fica aberto para todos vocês que assistiram a apresentação, para interagirem com a Alda, com a Luanda, trazerem as questões, tá? Sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade.